Sabe aquele destino que está no topo da sua lista de viagens? Para nós era a Islândia, e no verão finalmente tornamos esse sonho realidade. Foram 10 dias de pura aventura, apenas nós, um carro e a estrada que circunda uma ilha de paisagens de outro mundo. Roteiro perfeito para quem visita o país pela primeira vez. E para completar, escolhemos hospedagens sensacionais, incluindo, é claro, o fantástico Hotel Hangar. De cascatas poderosas a praias de areia negra, de geysers a glaciares, cada dia era uma nova descoberta. Neste vídeo, vamos levar vocês com a gente em cada momento dessa aventura incrível. Preparados? Começamos a nossa viagem pela capital da Islândia, Reykjavik, uma cidade incrivelmente acolhedora que vale a pena tirar pelo menos 2 dias para conhecer. Antes de mostrar tudo que fizemos por aqui, queremos explicar como foi a nossa chegada no país. O aeroporto principal de chegada não fica em Reykjavik, ele na verdade fica em Keflavik, uma outra cidade a 50 minutos da capital. Como vocês já devem ter ouvido falar, a Islândia é um dos países mais caros do mundo para visitar. Por isso, se você é como a gente e gosta de tomar um vinhozinho, essa é uma dica importante. A primeira parada obrigatória é ainda dentro do aeroporto, no Duty Free. Aproveite para comprar vinhos, pois os impostos sobre álcool no país são altíssimos. E se quiserem economizar uma boa grana e tomar um vinho vendo a aurora boreal, é aqui que você faz o estoque. Para sair do aeroporto você tem algumas opções, como já sair com o carro alugado ou pegar um ônibus com a Flybus, que é super prático e te deixa no terminal deles em Reykjavik ou perto do seu hotel, com um serviço de conexão. Como ficamos os 2 primeiros dias em Reykjavik, optamos por utilizar o transfer e alugar o carro a partir do dia que de fato cairíamos na estrada. E assim chegamos a Reykjavik, o coração da Islândia. Escolhemos nos hospedar no Hotel Von, e a escolha não poderia ter sido mais acertada. A localização do hotel era perfeita, o quarto era bem espaçoso e tinha uma vista incrível para a imponente igreja cartão postal da cidade. Esse é um hotel boutique que fica na rua principal de compras, a Laugavegur. Por ela você vai encontrar muitas lojas de design islandês, bares e restaurantes, e um clima bem gostoso de cidade pequena, sabe? Vale a pena tirar um tempo livre para passear e ver as lojinhas, a gente adora. Do lado do nosso hotel também tinha o supermercado Bônus, ou melhor, o supermercado do Porquinho Rosa, o supermercado mais barato da Islândia. Uma boa dica para economizar na alimentação é dar uma passadinha aqui para comprar alguns lanchinhos para sua road trip. A parte turística de Reykjavik é pequena, então se você ficar hospedado nessa região conhecida como Reykjavik Downtown, em 1 ou 2 dias vai conseguir explorar bastante coisa a pé. Nós começamos o dia caminhando pela famosa Rainbow Street, um símbolo de alegria e diversidade no coração da cidade. E isso não é à toa. A Islândia é constantemente ranqueada como um dos países mais avançados e LGBT-friendly do mundo, com uma grande sociedade super acolhedora. Para nós, como um casal gay, é sempre um grande diferencial e uma tranquilidade enorme poder viajar e expressar nosso amor com naturalidade, e aqui nos sentimos incrivelmente bem-vindos. Outro lugar que não pode faltar é a igreja de nome difícil. Inclusive, já quero deixar claro que os nomes dos lugares aqui na Islândia são bem difíceis de pronunciar, por isso vamos deixar todos escritos na tela. Essa igreja é simplesmente monumental e sua história é fascinante. Ela levou 41 anos para ser construída. Sua arquitetura única foi inspirada nas formações de basalto, que você encontra por toda a Islândia, aquelas colunas de rocha que parecem escadas de gigante. Dentro dela tem um órgão de tubos gigantesco, com mais de 5.000 tubos e 15 metros de altura, que é uma obra de arte por si só. Mas a aventura mesmo é subir até o topo, para ter a vista panorâmica mais incrível da cidade. É absolutamente imperdível e nos dá a real dimensão de como Reykjavik é uma capital aconchegante e charmosa. A entrada na igreja é gratuita, mas para subir na torre paga o valor de 10 euros por pessoa. Vale a pena visitar um outro prédio na cidade, a Harpa Concert Hall. Esse é um dos edifícios mais fotogênicos do mundo e um símbolo do renascimento cultural da Islândia. Sua arquitetura é uma obra de arte colaborativa e a sua fachada é composta por milhares de blocos de vidro geométricos, cada um com uma estrutura de aço. A mágica acontece com a luz. Dependendo da hora do dia e da estação do ano, o prédio reflete as cores do céu, das auroras boreais ou do sol da meia-noite, criando um espetáculo de cores. Agora, para uma experiência, digamos, única no mundo, nós somos ao Museu Falológico Islandês. Sim, um museu inteiro dedicado ao órgão genital masculino. Este é possivelmente o museu mais incomum que você vai visitar. A ideia surgiu de um homem que começou a coleção com uma brincadeira e acabou criando o primeiro e maior museu do mundo dedicado ao pênis.
A coleção é completa. Eles têm espécies de praticamente todos os mamíferos terrestres e marinhos da Islândia, desde o minúsculo hamster até o impressionante pênis de uma baleia azul. É bizarro, mas garante boas histórias para contar. Mas a grande estrela da nossa estadia em Reykjavik foi, sem dúvida, o tour gastronômico que fizemos. Esse tour é o número 1 no TripAdvisor e agora a gente entende por quê. Foi uma verdadeira imersão na cultura islandesa através do paladar, do jeito que a gente gosta. Esse passeio tem duração de mais ou menos 4 horas e você tem a oportunidade de experimentar pratos típicos islandeses como o cordeiro, o ploxfiskur, que é tipo um ensopado de peixe muito gostoso, salmão curado, o famoso cachorro-quente e o hakau, o tubarão fermentado tradicional. Ele é servido com um gole de Brennivin, que parece uma cachaça. E honestamente, não é tão horrível quanto dizem, mas não é algo que a gente correria para comer de novo. Nós somos aquelas pessoas que experimentam de tudo e achamos legal comer pratos diferentes, nos lugares que viajamos. Por isso amamos esse passeio. Deu para ter uma ideia sobre a gastronomia do país. Outra coisa que achamos muito interessante é que, além de nos levar para experimentar todos esses pratos, a guia vai contando várias curiosidades sobre Reykjavik e o país, então é um passeio bem rico nesse sentido também. Nós reservamos esse tour com a Wake Up Reykjavik e o valor foi de 155 euros por pessoa. Reykjavik é uma surpresa gastronômica incrível que vai muito além do famoso cachorro-quente ou do temido tubarão fermentado. Para quem busca praticidade e variedade, os food halls são uma opção fantástica. Lugares como Reykjavik Food Hall reúnem diferentes barracas sobre o mesmo teto, oferecendo de tudo. Nós comemos super bem na cidade, desde um lamen autêntico e reconfortante, a petiscos e sanduíches no descolado Le Coq, que é um lugar bem legal e animado. Para quem busca algo mais refinado, nossa dica é o Apotek, um restaurante instalado em um belo prédio histórico que oferece uma cozinha de fusão que eleva ingredientes locais a outro patamar, em um ambiente elegante e sofisticado. Sem dúvidas, foi a melhor refeição que fizemos na viagem. Para um café gostoso, recomendamos a Reykjavik Roasters, que serve vários cafés brasileiros e é um lugar muito aconchegante. E claro, não se pode falar de Reykjavik sem falar dessa padaria icônica, Braud. Sério, esse lugar é bem famoso e foi onde a gente comeu o melhor cinnamon roll da nossa vida. Foi parada obrigatória todos os dias da cidade. Antes de colocar o pé na estrada e mergulhar nas paisagens surreais da Islândia, tem uma etapa muito importante, o carro. Ele é a chave para a liberdade nesse país e para fazer esse roteiro você precisa alugar um carro. Nós escolhemos alugar pela Movix, que é uma plataforma de aluguel de carros no exterior. Foi uma experiência impecável do início ao fim, o processo foi todo feito online com muita antecedência e quando chegamos lá foi tudo muito rápido e transparente. Agora anota aí as dicas super importantes que a gente separou. Primeiro, gente, seguro, não dá para economizar aqui. A estrada na Islândia é linda, mas imprevisível. O vento é muito forte e a estrada de cascalho é comum. Nós pegamos um pacote de cobertura bem amplo, que incluía proteção de vidros e pneus. Acreditem, vale cada centavo pela paz de espírito. Para Ring Road no verão, um carro comum de passeio já é mais que o suficiente. Você não vai precisar de um 4x4, a menos que planeje sair das estradas principais. Não foi exigido a PID, Permissão Internacional para Dirigir, então apresentar a CNH foi suficiente na hora de retirar o carro. É muito importante abastecer sempre que possível, pois em algumas regiões mais remotas o próximo posto pode ficar a uma distância considerável. A Islândia é bem rigorosa quando se trata de limite de velocidade, são 90 km por hora no máximo e as multas por excesso de velocidade são muito caras. Baixe os apps Parka para fazer os pagamentos dos estacionamentos de forma online e prática, o Safe Travel que te envia notificações sobre as condições das estradas da Islândia em tempo real e o Vedur para saber a previsão do tempo antes de sair. E cuidado com as ovelhas, gente, se vir uma, diminui a velocidade, pois nenhum seguro de locadora na Islândia cobre acidentes com animais. Pode parecer muita informação, mas seguindo essas dicas tudo flui perfeitamente. E aí, quando você finalmente põe o carro na estrada e a primeira paisagem de tirar o fôlego aparece, você entende que cada detalhe de planejamento valeu totalmente a pena. Então, começando o nosso segundo dia na Islândia, a primeira parada desse roteiro foi numa das regiões mais dinâmicas e impressionantes do planeta, a Península de Reykjanes. Grindavik e seus arredores foram palco de eventos vulcânicos históricos recentes, com fissuras que cuspiram fogo e lava, remodelando a paisagem e forçando a evacuação da própria cidade. Aqui você vê de perto como a comunidade islandesa convive com essa força colossal. Nessa região também dá para visitar a Ponte Between Continents, uma passarela simbólica que cruza a fenda da falha de Silfra, onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se afastam 2,5 centímetros a cada ano. É literalmente pisar entre dois continentes, uma parada rápida e muito legal. É nessa região também que se encontra Blue Lagoon,
o spa geotérmico mais famoso da Islândia, que tem esse nome devido às partículas de sílica na composição de suas águas. A gente sabe que é um lugar super turístico, super famoso e cheio, mas na nossa opinião valeu a pena demais. É aquela experiência clichê, mas é clichê por um motivo. É realmente gostoso. A água é incrivelmente quentinha e relaxante, aquele cenário de lava com a água azul é surreal de bonito. E fazer a máscara de sílica ali mesmo é divertido e deixa a pele incrível depois. Seguindo esse roteiro, no terceiro dia dirigimos pela Golden Circle, que é a rota mais famosa da Islândia. A primeira parada foi o Parque Nacional de Thingvellir, onde você consegue mergulhar com snorkel na fissura de Silfra, entre as placas tectônicas da América do Norte e Eurásia. Esse foi um dos passeios mais legais que fizemos e é realmente uma experiência única na Islândia. O passeio tem uma duração de 3 horas entre a preparação e o mergulho, e para quem tem curiosidade em relação à temperatura da água, saiba que é bem fria, em torno de 2 graus o ano todo, mas como a gente usou um dry suit, um traje impermeável que te isola totalmente da água, deixando só o rosto exposto, não sente muito esse frio. De verdade, vale muito a pena, a água é bem cristalina com uma excelente visibilidade. Esse passeio custou 125 € por pessoa e reservamos pelo Get Your Guide. Depois de explorar essa região, seguimos pela Golden Circle até chegarmos na Broar Foss. Essa é a cachoeira mais diferente que vimos na Islândia e uma das mais bonitas na nossa opinião, principalmente por causa da cor azul de suas águas, que é algo que a gente só acredita vendo pessoalmente, é imperdível. Um fato curioso sobre os nomes islandeses é que Foss significa cachoeira, então toda vez que você ver Foss no final da palavra, saiba que será uma cachoeira que irá visitar. Perto dessa cachoeira, se você estiver a fim de uma experiência gastronômica acolhedora, recomendamos fortemente visitar a Fridheimer. Este lugar não é só um restaurante, é uma fazenda de tomates que usa energia geotérmica para crescer mais de 18 toneladas de tomates por ano. A especialidade da casa é a sopa de tomate caseira, que vem com pão artesanal fresco que você pode comer à vontade. Foi uma pausa super gostosa na rota e vale a pena reservar com antecedência, já que o lugar é bastante popular. Nossa próxima parada foi o Geyser Strokkur, que entra em erupção aproximadamente a cada 5 a 7 minutos, sendo um dos geysers mais ativos e confiáveis do mundo. A água subterrânea é aquecida por magma, o que cria uma pressão que força a água a sair violentamente pela superfície, podendo atingir até 40 metros de altura. Depois de aproveitar essa região, seguimos para Gullfoss, nossa última parada do dia, que é o ponto mais ao norte no Golden Circle. Essa também é a cachoeira mais turística da Islândia, o que é completamente entendível pelo impacto de sua beleza. Uma coisa interessante sobre os pontos turísticos do país é que todos os que visitamos nessa viagem tinham uma estrutura muito boa de acesso, como estacionamento amplo, lojas, banheiros e alguns com cafeterias e restaurantes. A maioria também não exige grandes caminhadas para chegar até o ponto principal, o que facilita a visitação. Se você quiser transformar a passagem pelo Golden Circle em algo ainda mais especial, conhecemos 2 hospedagens que são destinos por si só. A primeira é o Ion Adventure Hotel. Ele é um caso à parte, um hotel de design sustentável construído numa estrutura moderna que parece flutuar sobre um vale de lava. O grande diferencial fica na piscina geotérmica ao ar livre. Imagina você relaxando na água quente com uma vista desimpedida para as montanhas. E à noite, a chance de ver a aurora boreal diretamente da água é incrível. O ambiente do hotel é super conceitual, perfeito para quem aprecia arquitetura e quer um luxo discreto no meio da natureza selvagem. A segunda opção, e talvez a mais romântica, são as cabanas de vidro do Panorama Glass Lodge. A ideia aqui é a conexão total com o entorno. Você pode observar as estrelas, o sol da meia-noite no verão ou a aurora boreal no inverno, tudo sem sair da cama. Cada cabana ainda tem a sua própria banheira externa aquecida, tornando a experiência ainda mais única. É a escolha ideal para casais em busca de intimidade e conforto em meio à natureza. Para o nosso 4º dia no país, visitamos as Ilhas Westman, que é um lugar que quase ninguém vai quando está fazendo a Ring Road, mas que surpreendentemente foi um dos grandes destaques da nossa viagem. Nosso objetivo principal em incluir essa região era para ver os famosos puffins, já que as Ilhas Westman abrigam a maior colônia de papagaios do mar do mundo. As Ilhas Westman é um arquipélago vulcânico cheio de histórias dramáticas e para chegar lá é preciso pegar uma balsa que leva 45 minutos desde o continente. Recomendamos reservar a passagem online com antecedência. Para esse dia, nós contratamos um tour privativo com a Viking Tours, que foi excelente, então recomendamos também contratar um guia se quiser absorver o melhor da experiência. A ilha é denominada por um vulcão que entrou em erupção em 1973, que durou quase 5 meses e soterrou mais de 400 casas sob lavas e cinzas. Dificilmente você encontrará no mundo um lugar onde seja possível testemunhar tão visceralmente a força da natureza e a resiliência humana. É possível entender toda essa história dramática visitando o Museu Eldheimer, que foi construído em torno de uma casa escavada de lava. Uma experiência emocionante e educativa que coloca você dentro da história. Além dessa história vulcânica importante, a ilha é um santuário para aves marinhas.
Aqui é o melhor lugar da Islândia para observar os puffins de perto. Entre maio e agosto, milhares dessas aves coloridas fazem ninhos nos penhascos da ilha, oferecendo oportunidades incríveis para fotografia e observação. Diferente de pontos turísticos superlotados, essa ilha mantém uma vibe autêntica de vila de pescadores. Tivemos um dia muito gostoso, também visitamos uma reconstrução de uma casa viking, visitamos o santuário de belugas e comemos num dos restaurantes locais. De volta à ilha principal e antes de fazermos check-in no nosso hotel, paramos para conhecer um outro museu super interessante que vale a pena incluir no roteiro, o Lava Century. Este não é um museu comum, é um centro interativo e imersivo dedicado à atividade vulcânica e geológica da Islândia. Aqui você consegue visualizar em tempo real os terremotos e erupções que acontecem no país. Sim, a Islândia treme o tempo todo. Eles têm monitores que mostram abalos sísmicos de minutos atrás, o que é fascinante. O centro explica de forma clara e visual como a Islândia foi formada pela separação das placas tectônicas e como o magma surge do subsolo, criando vulcões, geysers e as paisagens que a gente admira na estrada. Se você quer conectar os pontos e entender a ciência por trás da beleza da Islândia, o Lava Century é uma parada rápida, mas muito valiosa. Para explorar essa região, recomendamos se hospedarem próximo à Hela, para uma melhor logística entre as atividades. Nós escolhemos o famoso Hotel Hangar, que tem uma localização fantástica. Ele fica um pouco isolado, longe da luz das cidades, o que o torna um dos melhores lugares do país para ver a aurora boreal. Ele serve como uma base excelente para explorar a região sul. A estrutura do hotel é incrível e tem um charme rústico chique. Os chalés são aconchegantes e a decoração tem um tema único. Gente, eu vou mostrar o nosso quarto aqui pra vocês. A gente tá numa Junior Suite. Cada uma delas tem uma surpresa especial e nós vamos mostrar pra vocês. A nossa a gente amou. Vem cá conhecer. A nossa suíte é temática e o tema dela é Japão. Olha que legal. É um quarto tradicional japonês. Vocês sabem que o Japão foi uma viagem que tem muito significado pra gente, então chegar aqui e ter essa surpresa foi muito, muito legal pra gente. A parte da cama, ela é toda de tatame, assim como os quartos japoneses tradicionais, e toda a decoração tem essa pegada japonesa também. Então tem a mesa sentadinha no chão, esses painéis aqui atrás, todos são armários, e aí aqui tá escondido, olha, a parte de minibar, né, as coisas de apoio. Tem livros, mesa de trabalho e olha esse banheiro, que sensacional. É um ofurô e aí tem um baldinho pra gente tomar banho, igual nos onsens que tem lá no Japão. Tem o aquecedor de toalhas, o piso do banheiro é aquecido. Então é muito, muito legal, muito especial. A gente adorou. O quarto é super espaçoso. Olha o teto dele, todo simulando uma casinha japonesa. É muito aconchegante, muito legal. Agora o que eu vou mostrar pra vocês, pra quem acompanha a gente aqui, sabe que é uma das coisas que a gente mais gosta, um quarto com vista. Olha essa varanda, que delícia. Ali embaixo, olha, bem em frente fica um restaurante. Nós vamos jantar daqui a pouco. E tem essas jacuzzis, que é pra gente usar ao longo do dia, quando volta dos passeios ou de manhã. O jantar no restaurante do Hangar foi uma experiência gastronômica de alto nível. O menu foca em ingredientes locais com opções como cordeiro islandês e frutos do mar fresquíssimos. Tudo é impecável, do prato principal à sobremesa. E para acompanhar uma experiência gastronômica desse nível, é essencial uma carta de vinhos à altura. E o Hotel Hangar não decepciona. A carta de vinho deles é extensa, cuidadosamente curada e reconhecida internacionalmente, com mais de 400 rótulos de várias partes do mundo. Resumindo, o Hotel Hangar é muito mais do que um lugar para dormir. É uma experiência completa de conforto, natureza e um atendimento que faz você se sentir especial. Definitivamente é um dos melhores hotéis da Islândia. O quinto dia foi dedicado a um trecho muito importante do roteiro da Islândia, a famosa Costa Sul, com suas cachoeiras imponentes e praias de areia preta. Este é um daqueles trechos da viagem onde a cada curva a paisagem muda de forma tão dramática que você precisa parar o carro só para absorver a magnitude da natureza. A primeira parada foi essa cachoeira única que você pode e deve caminhar por trás da queda d'água. É
É uma sensação incrível sentir a vibração da queda d'água e o spray no rosto. É molhado, é divertido e é inesquecível. E não custa nada lembrar, para uma viagem para a Islândia é imprescindível ter uma jaqueta corta-vento e impermeável, pois como já falamos aqui, o clima é bastante imprevisível e tem cachoeiras como essa que dão um verdadeiro banho. Apenas alguns minutos de carro depois, você chegará na famosa Skogafoss. Com seus 60 metros de altura e 25 metros de largura, ela é simplesmente avassaladora, de tirar o fôlego. Seguindo a estrada, nessa região, tem uma padaria que gostamos bastante, inclusive fomos 2 vezes. A Fax Bakery é uma daquelas joias que a gente descobre na estrada. Os cinnamon rolls são caseiros, quentinhos e extremamente deliciosos. E se o clima estiver gostoso, dá para sentar do lado de fora e comer apreciando o gigante de gelo, o mesmo vulcão que parou a Europa em 2010. Outro ponto que vale a pena conhecer é este penhasco. Lá de cima, a vista é de cortar a respiração. De um lado, o imenso arco natural que dá o nome ao lugar, e do outro, uma vista panorâmica da praia de Reynisfjara. E o ponto alto do dia, a praia de areia negra mais famosa da Islândia. É um lugar que parece de outro planeta. A areia negra, formada pela moagem da lava vulcânica, e as ondas do Atlântico Norte quebram com força contra as incríveis colunas de basalto e as rochas basálticas no mar. É importante falar, essa praia é linda, mas muito perigosa. As chamadas ondas assassinas podem surgir sem aviso, arrastando pessoas para o mar gelado. Inclusive, na entrada da praia tem uma placa com uma sinalização orientando quando está seguro visitar a praia. Quando estiver por aqui, nunca vire as costas para o oceano e mantenha uma distância segura. E no coração da dramática costa sul da Islândia encontramos Vík. Mais do que uma simples vila, Vík é um marco geográfico e visual indispensável em qualquer roteiro pela ilha. Com pouco mais de 300 habitantes, é a maior cidade em um raio de muitos quilômetros, mas sua fama vem da paisagem absolutamente deslumbrante que a cerca. A vila está alinhada entre montanhas e o vasto Oceano Atlântico, com a icônica igreja de Vík no topo de uma colina, oferecendo aquele enquadramento fotográfico perfeito. Além da paisagem épica, Vík serve como um importante ponto de apoio para os viajantes. É um lugar estratégico para abastecer o carro, fazer uma refeição e se preparar para explorar as maravilhas glaciares que estão logo à frente. Foi em Vík que comemos a famosa pizza preta, na Black Crust Pizzeria. Pizzas artesanais deliciosas feitas com ingredientes tipicamente islandeses. O nome Crosta Negra é uma homenagem às praias de areia vulcânica da região. Se o dia anterior foi sobre a força da água e do fogo, o nosso 6º dia na Islândia foi uma imersão total no reino do gelo. Deixamos as praias negras para trás e partimos em direção ao maior glacial da Europa, para um dia surreal. Nossa primeira parada foi o Canyon, com o nome mais impronunciável do mundo. Sem dúvidas, um dos lugares mais impressionantes da Islândia. São 2 km de extensão com paredes que chegam a 100 metros de altura, esculpidas milenarmente pela água do degelo. A caminhada pela borda é bem fácil e a vista do rio lá embaixo, serpenteando entre as paredes verdes, é realmente impressionante. Vale muito a parada. Nessa parte da viagem também fizemos um passeio que estávamos com bastante expectativa, andar de caiaque na lagoa glaciar Jökulsárlón. Foi uma experiência bem legal fazer esse tour no meio dos icebergs, porém não demos muita sorte com o clima. No começo do nosso passeio estava chovendo, com neblina e muito frio, de congelar os dedos, mas depois o tempo deu uma acalmada e conseguimos aproveitar a experiência. Esse passeio nós contratamos pelo Get Your Guide, pagamos 138 euros por pessoa e o acesso é bem fácil, só aparecer no horário marcado no estacionamento da lagoa. Bem ao lado dessa lagoa fica a Diamond Beach. Os pedaços de gelo que saem da lagoa vão parar nessa praia, criando aquele contraste famoso nas fotos. É um lugar rápido de visitar, mas muito fotogênico. E a hospedagem desse dia foi uma das mais esperadas da viagem. A gente dormiu numa cabana isolada no meio de uma lagoa glaciar. Se você estiver procurando por uma experiência realmente especial na Islândia, esse é o lugar. Imagine passar a noite imerso na solidão, com vistas magníficas da maior geleira da Europa, cercado por icebergs, direto de uma cabana flutuante. Essa é a experiência que a Fjalsárlón oferece. O passeio começa na recepção, onde é mostrado um vídeo explicativo com todos os detalhes da cabana. Depois você recebe roupas especiais e parte para um translado de barco passando pelos icebergs flutuantes na lagoa glacial. Você é levado à sua cabana flutuante, onde irá passar a noite cercado pela natureza. Gente, nós estamos numa cabana, em uma laguna, em frente a um glaciar, aqui na Islândia. Pensa se existe um lugar assim para ficar. Eu nem sabia. Agora eu vou mostrar para vocês como que ela é por dentro. Abaixa a cabeça para entrar. Gente, aqui é uma cabine toda climatizada, então lá fora tá frio, mas aqui tá quentinho. E a gente tá impressionado como que apesar de ser pequenininha, ela é super equipada. Aqui tem uma cozinha, olha, aqui tem o fogão.
Aqui tem a pia, aqui tem os lixos e eles fazem a separação então de orgânico e reciclável. Tem a chaleira, tem a prensa francesa, café. E aqui nas gavetas tem os utensílios, olha, para abrir vinho, acendedor de fogão, os talheres, pratos e os bowls. E kits de primeiros socorros, lencinhos, papel higiênico. Gente, olha que legal, a geladeira aqui aproveita a temperatura do lago, da água. Então é aqui, ó, no chão. Você tira o forro, já coloquei um vinho lá pra gelar, ó. Do lado de cá, olha, tchararã, tem um armário onde ficam as taças, chá, açúcar, água, algumas coisas para o café da manhã. Isso aqui pode ser usado como mesa também. Aqui atrás, olha, tem o equipamento de som, iluminação para a cama e os controles de automação e as entradas USB para carregadores. Uma particularidade daqui é que não tem chuveiro, né? E a gente já sabia disso, então o check-in é às 18 e o check-out às 9 horas da manhã. Então a gente tomou banho antes de vir, já veio preparado, mas tem banheiro, tá? Ó. Tem um banheiro aqui com vaso sanitário. Gente, o café da manhã e o jantar são incluídos. Eles mandam esse cooler aqui, olha, cheinho de coisa, mais os itens de apoio que tem aí também pra gente comer. Então tem wraps, iogurtes, queijos pro café da manhã. E tem um café lá que eu mostrei também. Gente, tem esse cooler que eu amei, eu queria pra mim. Como é que faz? Essa é realmente uma experiência de vida. É impossível descrever o quão única foi essa experiência. Ficar ali, completamente isolados, só nós, e aquele silêncio quebrado pelo gelo se movendo, foi uma das coisas mais legais da viagem. No outro dia de manhã, ainda tivemos uma visita inesperada. Uma foca passeando em volta da cabana. Inesquecível. Mas tenha em mente que essa não é uma hospedagem comum e, principalmente, não é para qualquer pessoa. Se você tem medo de ficar isolado, não recomendamos passar a noite aqui. Dormir nessa cabana é uma experiência. O passeio tem horário de chegada pré-agendados, então é preciso chegar no horário estabelecido. Após o translado de barco até a cabana, não tem como voltar para a terra, então você é, entre aspas, obrigado a ficar na cabana a noite inteira. Esse era o nosso objetivo quando decidimos passar a noite aqui, então nós ficamos bem tranquilos o tempo todo. O nosso 7º dia começou com um plano ambicioso: sair da região dos glaciares e dirigir até o norte, parando em vários pontos no caminho. A gente sabia que seria um dia longo de estrada. Nossa primeira parada do dia foi em Stokesnes, uma península famosa pelas vistas das Montanhas Negras e da praia de areia escura. O lugar é realmente lindo e foi a praia mais bonita que visitamos em toda a viagem. Vale a pena demais incluir no roteiro. Aproveitamos para conhecer o Viking Café, que é um lugar bem aconchegante, perfeito para tomar um café quente e comer alguma coisa. O roteiro desse dia foi prejudicado porque o clima mudou bastante, por isso acabamos pulando alguns pontos que queríamos visitar no leste. Mas uma das lições dessa viagem é que você precisa ser flexível. Na Islândia o tempo manda, e não adianta lutar contra ele. 2 lugares que valeram a pena conhecer no leste. O primeiro foi as Vok Baths, uma terma com uma arquitetura incrível. Essa foi uma pausa perfeita para relaxar os músculos depois de dirigir por algumas horas. Diferente de outras termas mais tradicionais, o conceito aqui é bem moderno. As piscinas ficam diretamente no lago, e a grande estrela são as 2 piscinas flutuantes que ficam sobre a água. É uma sensação bem legal ficar relaxando na água quente, enquanto vê o lago ao redor. E o segundo lugar foi a charmosa vila num fiord do leste. É um lugar com uma energia muito boa, e uma forte representatividade LGBTQ+, o que deixou a visita ainda mais especial. Almoçamos no El Grilo Bar, um restaurante descontraído onde comemos um sanduíche maravilhoso de hambúrguer de cordeiro, então fica essa dica para vocês. Nossa última parada antes de Húsavík foi essa área geotermal que parece de outro planeta. Solo colorido de amarelo, laranja e vermelho, com lama borbulhante e fumarolas soltando vapor por todos os lados. O cheiro de enxofre é bem forte, mas a paisagem é tão surreal que vale muito a pena. Seguindo o nosso roteiro, acordamos em Húsavík, cidade conhecida como a capital do avistamento de baleias na Islândia. Ficamos hospedados na Arboe Guest House. Esse tipo de acomodação é super comum na Islândia. São basicamente casas de famílias que oferecem quartos com banheiro compartilhado ou privativo, num estilo mais simples e caseiro.
É uma opção mais barata que hotel e que também oferece conforto e aconchego. A localização é ótima, perto do centrinho da cidade, de onde partem os passeios de barco. Como falamos, Húsavík é conhecida pela rica vida marinha, e isso se deve à sua localização. Fica na costa norte do país e suas águas são ricas em nutrientes, atraindo diversas espécies de baleias. Nosso principal objetivo era esse e o passeio não decepcionou. Fizemos um tour com a Húsavík Adventures, que foi incrível. Em cerca de 3 horas no mar, vimos várias baleias jubarte mostrando a cauda e até um grupo de golfinhos de bico branco brincando ao lado do barco. Foi um daqueles momentos mágicos que a gente não esquece. A equipe foi super profissional e deu muitas explicações interessantes sobre os animais. A gente sabe que passeios para ver animais nunca é garantido que iremos realmente vê-los, porém em Húsavík, durante a temporada de avistamentos que vai de abril a agosto, a maioria dos passeios registra 100% de avistamentos, então é meio que é garantido que você irá conseguir ver as baleias nessa época. Na cidade também tem um importante spa termal, o GeoSea. Ele fica num penhasco, com piscinas de água geotérmica e vale muito a pena a visita. Quem tiver mais tempo também pode visitar o Museu da Baleia, que parece ser bem interessante, ou dar uma volta pelo Porto Colorido. Deixamos Húsavík com o objetivo de chegar na nossa próxima hospedagem, perto da península de Snaefellsnes. Paramos para almoçar na Dead's Pizza, que fica numa localização bem peculiar, bem perto da cratera de um vulcão de formato quase perfeito que dá para avistar de longe. E a parada valeu ainda mais a pena quando descobrimos depois que a pizzaria está entre as 10 melhores da Islândia. A pizza era realmente excelente, massa fina e ingredientes frescos. Eu definitivamente a colocaria no roteiro se fosse você. Outra parada que é obrigatória nesse trajeto é na cachoeira Godafoss, conhecida como a Cascata dos Deuses. Ela fica bem ao lado da Ring Road, então é super fácil de visitar. Passamos rapidamente por Akureyri, a capital do norte. É a segunda maior cidade do país, mas tem uma vibe tranquila. Quem para aqui pode explorar o Jardim Botânico e o Centro Histórico, que é uma graça. O final do dia foi a cereja do bolo, a Mirror Suite Iceland, nossa estadia para a noite. A cabana é toda espelhada por fora, refletindo a paisagem ao redor, e por dentro é super aconchegante e moderna. Tinha uma sauna seca privativa e um ofurô com água aquecida na varanda. Foi o cenário perfeito para uma noite relaxante, para nos preparar para o último grande destino da viagem. O nosso 9º dia foi dedicado a explorar essa península conhecida como a Islândia em miniatura, porque concentra muita da diversidade do país num lugar só. Como a viagem já estava no fim, a gente decidiu reduzir o ritmo. Em vez de correr para ver tudo, escolhemos fazer as coisas com mais calma, para ir nos despedindo da Islândia aos poucos. A nossa primeira parada foi na vila pesqueira de Grundarfjörður, que é dominada pela vista da montanha Kirkjufell. Essa montanha é provavelmente uma das mais fotografadas da Islândia, e dá para entender o porquê. O formato é único, e com a cachoeira em primeiro plano, o cenário fica mesmo perfeito para as fotos. Essa montanha ficou conhecida também por ter aparecido na série mundialmente famosa Game of Thrones. That's what I saw on the fire. A mountain like an arrowhead. Are you sure? Enquanto dirigíamos por um trecho da estrada, nos deparamos com uma vista de cair o queixo, um vulcão enorme no alto de uma montanha, e logo ao lado uma cachoeira despejando suas águas. Não era um ponto turístico marcado, foi uma daquelas cenas que você simplesmente encontra na estrada, algo que acontece com uma frequência na Islândia. Outro lugar famoso que não pode faltar é a Igreja Preta de Budi, a Budakirkja. Ela é pequenininha, toda pintada de preto e fica isolada num campo de lava. O contraste é lindo, é um lugar simples, mas com uma atmosfera muito especial. Para o último dia da viagem, decidimos voltar para Reykjavik, tirar o dia para caminhar pela cidade, comprar lembrancinhas, comer e visitar um último museu. A rua Laugavegur é ótima para compras e tem muitas lojinhas de souvenirs espalhadas por ela. Uma dica legal é comprar chocolate e sal de lava no supermercado, é bem mais barato. Escolhemos um último restaurante para essa despedida, que foi o restaurante giratório do Museu Perlan, que dá uma volta completa a cada 2 horas. A vista é realmente incrível, dá para ver toda a cidade, o mar e até as montanhas de longe. Esse é um dos museus mais legais do país e ficamos felizes que deixamos ele por último, porque foi muito legal revisitar, através das exposições, os lugares que passamos durante a viagem. Além disso, o museu tem exposições interativas muito legais, como uma caverna de gelo com temperaturas negativas
E o planetário, que simula a aurora boreal, é bem imersivo, com filmes explicativos. Também tem uma exposição sobre água e geologia que ajuda a entender tudo o que vimos na viagem. Dá para gastar umas 2 horas nele tranquilamente. Depois de explorarmos esse último dia em Reykjavik, dirigimos até o aeroporto de Keflavik, onde devolvemos o carro e oficialmente finalizamos a nossa viagem pela Islândia. Gente, é isso. Viagem acabou. Espero que vocês tenham gostado, viu? Até a próxima. Beijo. E assim fechamos nossa jornada de 10 dias nesse país incrível. Se tem uma lição que ficou, planeje, mas esteja aberto a imprevistos. O tempo muda rápido, estradas fecham e às vezes as melhores experiências são as que não estavam no roteiro. Não tentem ver tudo correndo, a Islândia é melhor quando você para, respira e absorve a paisagem. Para quem está planejando vir, dirigir com cuidado, reservar com antecedência e levar roupa impermeável salva a viagem. E claro, aproveitem cada momento, porque esse país é único. A gente volta diferente, com mais histórias, mais cumplicidade e a certeza de que a Islândia é daqueles lugares que a gente carrega para sempre. Agora queremos saber de vocês, qual lugar te surpreendeu mais? Já visitaram a Islândia? Qual dica vocês acrescentariam? E se este vídeo ajudou de alguma forma, deixe um comentário aqui contando o que vocês mais curtiram. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os nossos próximos destinos. Até breve!